Algumas pessoas têm dificuldade para entender o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Isso acontece porque focam em certas características desse ser divino e não conseguem conciliar sua personalidade e onipresença. Para algumas pessoas, se o Espírito Santo é uma pessoa, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por outro lado, se ele é onipresente, não pode ser uma pessoa. Com base nessa ideia, algumas chegam a pensar que Deus Pai e Deus Filho, sendo pessoas, só podem estar em todos os lugares por meio do Espírito Santo, que por sua vez seria apenas um poder impessoal. Se usarmos apenas a lógica humana como critério para determinar a verdade, esse argumento poderia parecer correto. No entanto, ao examinarmos o que a palavra de Deus nos diz sobre o Espírito Santo, descobrimos que ele é tanto onipresente quanto pessoal. Isso significa que a natureza do Espírito Santo é um mistério que vai além da compreensão humana, e devemos aceitá-lo com base na revelação divina. A Bíblia contém diversos textos que confirmam a onipresença do Espírito Santo. Além disso, existem pelo menos 4 evidências bíblicas importantes de que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Uma delas está relacionada às referências à divindade como composta por 3 personalidades distintas. Por exemplo, no batismo de Jesus, a voz do Pai foi ouvida do céu, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Tanto na fórmula do batismo, quanto na bênção apostólica, as 3 pessoas são mencionadas de forma distinta. Outra evidência da personalidade do Espírito Santo é o fato de Cristo se referir a ele em João 14:16 como outro Consolador, que seria enviado pelo Pai em nome de Cristo. Se o Espírito Santo fosse o próprio Pai, como alguns argumentam, como o Pai poderia enviar a si mesmo? Ao se referir ao Espírito Santo como Consolador, Cristo usa o mesmo termo grego parácleton, que é traduzido como advogado, em 1 João 2:1. Assim como este advogado, Cristo, está junto ao Pai sem ser o próprio Pai, o outro Consolador, o Espírito Santo, é enviado pelo Pai sem ser o próprio Pai. Outra evidência que demonstra que o Espírito Santo é uma entidade divina encontra-se em vários textos que o associam a diversas características que indicam uma personalidade distinta dentro da divindade. Por exemplo, ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ele derrama o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5:5. Ele distribui os dons espirituais a cada um como ele desejar, e ele pode ser entristecido. Efésios 4:30. Além disso, a Bíblia declara que o Espírito Santo intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Como poderia o Espírito Santo interceder diante do Pai se ele fosse o Pai? Para perscrutar as profundezas de Deus, o Espírito Santo precisa ser plenamente divino. E para interceder com o Pai, o Espírito Santo deve possuir uma personalidade distinta do Pai. Portanto, com base no testemunho bíblico, acreditamos que o Espírito Santo é uma entidade divina, plenamente pessoal e onipresente. Por meio do ministério dos anjos, o Espírito Santo é capacitado a agir na mente e no coração da pessoa, atraindo-a para Cristo. No entanto, o Espírito de Deus respeita a liberdade do ser humano. Ele é dado para ser um auxílio, permitindo que a pessoa coopere com o divino, e é dado para atrair o pecador, mas sem forçá-lo à obediência. Cristo está disposto a compartilhar todas as influências celestiais. Ele conhece todas as tentações que uma pessoa enfrenta e compreende as circunstâncias de cada um. Ele avalia a resistência e vê o presente e o futuro. Ele apresenta à mente as obrigações que devem ser cumpridas e enfatiza que as preocupações terrenas não devem dominar a ponto de negligenciar as coisas eternas. O Senhor tem uma abundância de graça para conceder a todos que recebem o dom celestial. O Espírito Santo capacitará as habilidades confiadas por Deus a servirem a Cristo e moldará o instrumento humano de acordo com o modelo divino. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na formação do nosso caráter, tornando-nos semelhantes a Deus. Quando acreditamos que somos capazes de moldar nossa vida por conta própria, cometemos um grande erro. A vitória sobre a tentação nunca pode ser alcançada apenas por nossos esforços. No entanto, aqueles que têm uma fé genuína em Cristo serão transformados pelo Espírito Santo. A pessoa que abriga a fé em seu coração se tornará um templo belo para o Senhor. Ela é guiada pela graça de Cristo, e seu crescimento está relacionado à confiança nas instruções do Espírito Santo. A influência do Espírito Santo é, essencialmente, a presença de Cristo na vida do ser humano. Embora não possamos ver ou falar diretamente com Cristo,
Seu Espírito Santo está tão próximo de nós quanto possível. Ele opera em todos os que recebem a Cristo. Aqueles que experimentam a habitação contínua do Espírito Santo manifestam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fidelidade. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao fazer nossas orações, é essencial não apenas pedir em nome de Cristo, mas também sob a inspiração do Espírito Santo. Isso é o que torna significativo o dito de que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus se agrada em atender tais orações. Quando oramos com fervor e intensidade em nome de Cristo, essa intensidade é uma garantia de Deus de que Ele está pronto para atender nossas súplicas, muito além do que pedimos ou pensamos. O Espírito Santo será concedido àqueles que buscam seu poder e graça, e Ele nos auxiliará em nossas fraquezas quando buscamos um encontro com Deus. O caminho para o céu está aberto para nossas petições, e somos convidados a nos aproximarmos com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia e encontrar graça, para sermos ajudados no momento certo. Devemos ir com fé, acreditando que receberemos exatamente o que pedimos dele. Podemos confiar nossa vida a Deus como a um Criador fiel, não porque sejamos sem pecado, mas porque Jesus deu sua vida para salvar criaturas falhas e pecadoras como nós, demonstrando assim o valor da vida humana. Podemos descansar em Deus, não devido ao nosso mérito, mas porque a justiça de Cristo será acreditada a nós. A palavra de Deus contém promessas abundantes para nós. O plano da salvação é generoso e não possui restrições. Não somos obrigados a depender de evidências de fé que tivemos no passado, pois podemos ter a certeza de que Jesus vive e intercede por nós agora. Deus não abandona seus filhos que erram, são fracos na fé e cometem erros. O Senhor ouve e responde às suas orações e testemunhos. Aqueles que olham para Jesus diariamente, vigiando e orando constantemente, se aproximam dele. Anjos com asas prontas aguardam para levar suas orações sinceras a Deus e registrá-las nos registros celestiais. Se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.